Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decidiu pela revogação da prisão do presidente da Casa, o Rodrigo Bacelar. O placar ficou em 4-2. Agora, o texto da CCJ vai ser votado no plenário da Alerj. A votação deve estar acontecendo, inclusive, nesse momento por lá, tá? Entre os 69 deputados que compõem a Casa. Para um parecer favorável, para que Bacelar responda em liberdade, são necessários pelo menos 36 votos. Bacelar recebeu voz de prisão na semana passada, dentro da própria Superintendência da Polícia Federal do Rio, na Operação Unha e Carne. É que o deputado é acusado de vazar informações sigilosas da Operação Zargum e orientar, inclusive, o deputado TH Joias a destruir provas. Inclusive, trocas de mensagens e fotos tem ao longo da investigação. O presidente da Alerj nega essas irregularidades. Deixa eu falar um pouquinho mais, repercutir o quanto isso bate ali, né, no nosso mundo também político, com o cientista político Eduardo Green. Eduardo, obrigada por conversar com a gente. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, parece que todos os que passam por lá têm o passaporte carimbado com algum tipo de investigação. Quando a gente fala de governadores e prefeitos, ou já foram presos, ou foram investigados, ou foram de alguma operação, e agora a gente está falando de dentro da própria Assembleia Legislativa. A gente tem essa votação aí, pelo menos a CCJ, vamos ver o que vai acontecer ali dentro da Assembleia nessa votação, se o Bacelar vai responder em liberdade ou não, mas a gente está falando de algo muito grave, ou seja, de antes mesmo de essa operação acontecer, ela ter vazada pelas investigações pelo próprio Bacelar, que teria passado informações para a TH Joias. O que isso acaba falando, de certa forma, também sobre a nossa política no país e como ela lida, né, com as outras questões aqui que acabam todas reverberando a eles, que acabam vindo nas campanhas eleitorais, por exemplo, no ano que vem. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que são três questões importantes. A primeira é que o Rio de Janeiro vem num processo crescente e rápido de deterioração institucional. O Estado, vamos dizer assim, considerando o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo, assim, aquilo que representa, que a gente diria, o sistema político democrático, vem apresentando enorme dificuldade de conseguir se manter isento em relação àquilo que são atividades, vamos dizer, no mínimo ilícitas, né? Ou no mínimo suspeitas de qualquer tipo de isenção do governante. Então, isso é um problema muito sério, porque mostra que a população do Rio de Janeiro está à mercê de grupos que atuam de fora para dentro do Estado, corrompendo autoridades públicas e fazendo com que o Estado, que deveria atuar em favor da população, passe a atuar em benefício de grupos privados, e pior do que isso, grupos privados que não estão lá fazendo lobby em favor de alguma isenção fiscal, fazendo lobby em favor da privatização de alguma empresa estatal. São grupos privados criminosos clandestinos que atuam à margem da lei. Então, o Estado, no Rio de Janeiro, nesse sentido amplo que eu mencionei, ele foi e vem sendo cada vez mais capturado pelo crime organizado, de tal maneira que a gente não consegue mais distinguir qual é a autoridade pública no Rio de Janeiro que tem, de fato, qualquer tipo de isenção. Nós não estamos falando apenas, como você mencionou, do quarto presidente da Assembleia Legislativa do Rio preso, mas se a gente olhar logo ali do lado, são também 4 ex-governadores envolvidos em problemas de corrupção e presos, ou seja, há uma amostra de que o sistema no Rio de Janeiro, o sistema político no Rio de Janeiro, se a gente envolver também casos que têm a ver com auditores ou mesmo indicados pela Assembleia para o Tribunal de Contas, ou sentenças que alguns juízes do Rio de Janeiro, de maneira suspeita, também já foram investigados, ou seja, há um problema, digamos assim, há uma metástase no estado do Rio de Janeiro que é muito difícil da gente entender como é que ela poderá ser, inclusive, curada, né, para utilizar a mesma expressão. A segunda questão que diz respeito a esse tema nós no Brasil sempre tivemos uma tradição histórica de uma grande confusão entre interesses públicos e interesses privados, que a literatura vai chamar de patrimonialismo. É um governante que se elege imaginando que, por ter sido considerado
pela população para exercer um cargo público, ele pode se apropriar daquilo que é, na verdade, patrimônio da sociedade, como se fosse seu. Só que o caso em questão do Rio de Janeiro extrapola isso. O que nós estamos vendo é uma associação público-privada. De um lado estão dirigentes públicos e de outro lado estão interesses privados de grupos criminosos poderosos, que fazem do poder público uma cobertura para seus interesses escusos. Sejam esses as milícias no Rio de Janeiro, sejam esses os negócios imobiliários sem nenhum tipo de fiscalização do poder público, seja o tráfico de armas, seja o tráfico de drogas, não importa. Qualquer que seja a atividade ilícita, o que nós temos é o poder público legislando ou atuando em favor desses grupos criminosos de maneira, vamos dizer assim, quase à luz do dia. E essa investigação que levou à prisão do Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela, pelas mensagens que nós tivemos acesso, divulgadas pela investigação, é um escracho, né? Porque é tanta sensação de impunidade que a sociedade fica sem saber em quem confiar. Isso para a democracia é desastroso. Porque se a sociedade não confia nos seus dirigentes políticos, ela não confia na democracia, não confia nas autoridades constituídas, isso é um terreno fértil para nós deslegitimarmos a democracia e voltarmos a ter aquele discurso salvacionista de que nós precisamos de um líder forte, autoritário, para conter a corrupção, que é mais ou menos o que nós enfrentamos no Brasil nos últimos anos, que levou inclusive à ascensão do golpismo, que foi agora recentemente punido pelo Supremo Tribunal Federal. Então essa é a segunda consequência. E olhando para diante, que é a tua pergunta, 2026, eu acho que isso sinaliza, infelizmente no caso do Rio de Janeiro, que é uma situação sistêmica de corrupção e de envolvimento da liderança política do Rio de Janeiro com o crime organizado, de maneira quase indiscriminada, envolvendo quase todo o sistema partidário do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu acho que no ano que vem vai ser muito difícil que a população do Rio de Janeiro consiga não eleger políticos também envolvidos com o crime organizado, políticos também envolvidos com negócios escusos. E eu acho que essa situação que envolve o Rio de Janeiro, ela dificilmente vai ter alguma consequência positiva para o ano que vem. Porque o tempo tem passado e o que nós vemos é o surgimento de novas lideranças envolvidas com corrupção, novas lideranças envolvidas com crime organizado e, mais do que isso, uma expansão dessa prática se alastrando de maneira assustadora dentro do sistema político que envolve o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, no estado do Rio de Janeiro. Então, me parece que isso para o ano que vem, que nós vamos ter eleição para governador e deputados estaduais no Rio de Janeiro, a meu juízo aponta um diagnóstico, um prognóstico, melhor dizendo, bastante pessimista para as eleições de 2026. Infelizmente. E com o crescimento das organizações criminosas por lá também, infelizmente. Eduardo, obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu? Até a próxima. Até a próxima, Paulo. Obrigado, um prazer. A gente, inclusive, está com imagens ao vivo lá da LERJ, onde acontece a votação agora, tá? Chegaram a dizer, olha, não depende da LERJ o resultado dessa votação, se Bacelar vai responder em liberdade ou não. Ainda passa pelo STF. Depende, tá, gente? Porque o STF a gente sabe que pode ser que passe, né? Pelo STF, sim. Mas, de acordo com a Constituição e com advogados que falam sobre esse tema, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem a prerrogativa de decidir pela soltura de Bacelar, e não o STF, ou seja, a própria LERJ pode ser responsável por essa decisão. Está acontecendo a votação ainda por lá, a gente sabe que na CCJ já se passou pelo fato de ele responder em liberdade às acusações, mas segue acontecendo a votação na própria Assembleia. A gente aqui do Tarde Band News está de olho e vai acompanhando e te trazendo tudo por aqui. E no próximo bloco a gente ainda tem o nosso Cláudio Humberto. Não sai daí que a gente volta já já.